Neste momento eu quero estar cumprimentando os meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero estar aqui deixando uma pequena meditação da palavra de Deus que está em Romanos capítulo 6 e o versículo 23, que diz assim a palavra: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela fala claramente aqui que o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado, a recompensa para a pessoa que pratica o pecado é a morte. Mas que morte é essa? Aqui está falando a morte física? Tudo bem, sim, mas a principal morte que está falando aqui também é a morte espiritual, a morte eterna. Nós sabemos que está escrito na palavra de Deus que o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado, a morte também passou a todos os homens. Através do pecado de Adão, veio a morte, também a morte passou a todos os homens, todos os seres humanos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, que é considerado o segundo Adão, ele veio para aniquilar o pecado e também a morte. Veio para dar vida eterna ao ser humano. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, assim disse João Batista. O próprio Senhor Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que vida é essa? A vida eterna. Ou seja, quando o ser humano ele vive na prática do pecado, praticando o pecado e não quer se arrepender, ele está caminhando para o caminho da morte. Mas quando o ser humano procura viver uma vida em Cristo Jesus, ser uma nova criatura, quando o ser humano passa a ter um novo nascimento, como o Senhor Jesus diz, nascimento da água e do Espírito, aí o que acontece? Ele está caminhando para o caminho da vida eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã, talvez eu estou falando com você que vive uma vida de pecado, uma vida pecaminosa. É tempo de se arrepender e vir para o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Abre o seu coração, deixa Jesus Cristo fazer morada. Abre o seu coração para receber a palavra de Deus. Creia em Deus, creia em Cristo Jesus. Procure a cada dia viver uma vida de santidade, porque, com certeza, o fruto que você vai colher é a vida eterna. Agora, para aqueles que vivem na prática do pecado, que têm prazer na prática do pecado, o que acontece? O salário é a morte, e morte eterna, a morte do lago de fogo, como está escrito lá em Apocalipse. Aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau. Já fui.